Eu comparo o curador de exposições a um diretor de cinema. O curador, eu acho que ele é como se fosse assim, uma espécie de técnico de futebol numa exposição. Ele não é a estrela, quer dizer, a estrela são os artistas, né, que são responsáveis pelo conteúdo propriamente dito que está sendo mostrado, mas o curador é o pensamento que articula essas coisas. Essa figura que surge a partir das coleções, a partir dos gabinetes de curiosidade, nos salões da nobreza europeia, ele veio mudando, o papel dele veio mudando, né? E para além de organizar coleções, ele começou a, enfim, especular sobre a qualidade dessas coleções, sobre as particularidades dessas coleções. Ele começou a organizar histórias em torno de obras. Hoje o curador é uma pessoa que organiza, que edita, de certa forma, obras, acervos, ideias para estarem dentro de uma galeria, de um museu, ou mesmo saindo, né, da instituição da arte, num blog, no Instagram. Acho que a curadoria ela vai ganhando uma importância, né, sobretudo no século XX, né? Acho que a história da arte do século XX e XXI é uma história da arte baseada em exposições, né? As exposições são, de maneira geral, o dispositivo mais recorrente a partir do qual o público encontra a obra, né, tem contato com a obra de arte. O curador é uma pessoa que está tentando construir um espaço para que las obras puedan decir lo que tienen que decir de manera contundente, de manera crítica, de manera abierta e plural. O curador, ele é necessariamente uma pessoa que tem um repertório muito amplo sobre aquilo que ele está trabalhando. Estar perto do artista, né, assim, estar ao lado dele, né, ser essa escuta privilegiadíssima que o curador pode ser, né, entender os desejos, os incômodos, as questões, e como isso pode se realizar, seja no espaço de um livro, de uma exposição, de um filme, de um vídeo, de uma conversa, de uma ação efêmera. Eu acho que essa escuta cuidadosa da proposição das inquietações, do que diz e do que não diz o artista, é fundamental para se fazer uma boa curadoria. A gente passa meses, às vezes, analisando um tema, e quando a gente vai analisar esse tema, a gente já traz como background todas as outras pesquisas que a gente fez e a gente traduz isso numa escolha. Eu acho que o mais difícil até do que escolher o que entra é, no fim, escolher o que não entra, o que fica de fora. E eu acho que é aí que a gente tem a maior maestria na curadoria. Isso é um exercício. Talvez se eu montasse essa exposição no mês seguinte, no outro mês, eu montaria de uma outra forma. Curadoria é escolha, né? Uma escolha que é arbitrária, mas ela é fundamentada a partir de certos princípios. Por isso que eu entendo que curadoria por si não é uma prática separada, desvinculada de outras atividades, e nem ela é um exercício constante, ela acontece por contingência. Tem algumas perspectivas, você olha principalmente fora do ambiente das artes para trazer para ele essas questões do mundo e trabalhar a partir dessas questões, para poder facilitar e ampliar muito mais a comunicação com o público. Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente parte do entendimento de que não há um jeito certo de mostrar uma obra de arte. Assim. Há muitas formas, né, de experimentar essa obra, né, de estar em contato com a produção de um artista. E talvez o que o curador faça é especular uma dessas formas, ou algumas dessas formas, né? As obras colocadas em diálogo, elas quase que inevitavelmente vão criar narrativas bastante mais potentes e interessantes do que a obra individual vai fazer. Porque muitas vezes o artista
está produzindo, imerso em determinadas questões, mas a partir do momento em que esse trabalho vai para o mundo, né, as possibilidades de leitura se ampliam. Artistas estabelecem comunicações, às vezes subterrâneas, que o curador, uma pessoa dedicada a organizar essas coleções, pode trazer à tona. Às vezes produzir ou buscar uma fagulha poética, uma questão poética que não tinha ficado evidente, ou não ficaria evidente naturalmente. Os curadores não são artistas, mas eu acho que de alguma maneira eles se empenham, ou nós nos empenhamos, em buscar ou produzir uma fricção poética, com frequência a partir de obras e produções, investigações de outros autores, enfim, artistas. Naquela seleção, ele quase que faz um discurso, ele faz uma narrativa sobre aquilo que ele está apresentando. Uma exposição, muitas vezes, é colocar um pouco em movimento e à prova, né, ideias, conceitos, noções, categorias, nesse campo da arte. Antes da curadoria existe um trabalho de construção de repertório profissional, existe um trabalho de pesquisa. É uma bobagem a gente pensar que a obra não representa o artista ou que são coisas distintas, né? A gente precisa conhecer profundamente a vida do artista, a trajetória do artista, para você poder dar evidências e pistas da importância desse artista no mundo das artes visuais. E eventualmente, a partir desse universo que você está elaborando, escrevendo sobre, discutindo, ou mesmo lecionando sobre, você consegue encontrar caminhos ou leituras que possam ser traduzidas, essas narrativas, para o público. E aí você tem toda uma cadeia, um tanto quanto, né, que pode ser mais ou menos mecânica, assim, de atividades, que pode vir desde escolher obras, convidar artistas, pensar um assunto, um tema, um recorte para uma exposição. Pensar, por exemplo, na disposição dessas obras no espaço, na expografia. Isso significa pensar no corpo do público, no espaço expositivo. Isso significa pensar na luz que incide sobre as obras. É um mundo de pequenos detalhes que, postos lado a lado, acabam dando cara ou dando corpo para uma exposição de arte. Eu gosto de pensar que o curador, a curadora é o mediador, assim, de alguma maneira. Assim. Então, pensar essa organização a partir dessa ideia de mediação. E aí aqui eu estou falando de uma mediação, por exemplo, entre uma ideia de um artista e a materialização disso no espaço, por exemplo, ou da instituição com a obra de um artista. O artista, a obra, o espaço e o contexto onde essa exposição vai acontecer, né? Então é você que traz e que cria percursos narrativos e que sempre levando em consideração que existe um lugar sempre para uma leitura independente do público. Ele é um ser que fica entre as coisas, entre a produção artística e o público, entre o trabalho do artista e a sua visibilidade, entre o acervo e a conservação. Essa obra com o educativo, assim, o educativo com o público, né? Eu acho que todas essas instâncias, elas são instâncias que precisam de conversa, elas são instâncias que precisam de um diálogo, de um encontro de ideias. E acho que a organização, o ato de arregimentar, né, todos esses encontros e fazer todas essas conversas confluírem para uma experiência artística, de alguma medida, a curadoria. Se debruçar sobre aquele universo, escrever texto, produzir livros, né, enfim, pensar outras atividades como seminários, residências, enfim, atividades com os diversos tipos de público. E principalmente, né, o que eu acho que é um pano de fundo de tudo isso é esse processo social de entender que existe um comprometimento público, assim, né, do sensível, assim, que ele pode, e na maior parte das vezes ele surge de interesses muito singulares, né, muito particulares, mas quando a gente tenta, né, circunscrever essas singularidades em processos sociais, históricos, contextuais, que são um pouco mais amplos, né, que tentam fazer essa dobra do indivíduo, do sujeito, né, para uma, sei lá, uma perspectiva um pouco mais ampla de sociedade, seja lá o que isso for, mas enfim, que tem um compromisso público. É claro que tem atitudes bem divergentes, né, o que também é muito interessante, porque eu acho que cabe,
né? O curador com uma atitude mais passiva, o curador que tem um projeto, uma proposta curatorial e vai em busca de trabalhos que ilustrem essa ideia, né? O que não é uma crítica negativa, é um modo de operar, mas você tem o curador que é o agenciador, é o cara que observa o que é pertinente mostrar naquele momento, o que é pertinente dizer, acima de tudo, né? O que cabe, ou como você pode contribuir com as questões do hoje a partir de uma exposição ou da fruição de uma obra de arte. O que eu acho que deve ser evitado a qualquer custo é uma perspectiva assim, solipsista, hermética, cifrada, né? E eu acho que, do ponto de vista político, a gente está lidando com as nossas sociedades, com as complexidades delas, né? No caso do Brasil, com a desigualdade, por exemplo, né? Então, eu acredito que parte do que a gente faz reporta a responsabilidade de ser partilhar a arte, né? Partilhar a estratégia de representatividade, de dar visualidade a uma experiência de país, de continente, né? Creo que es construir una esfera pública, lo que implica involucrar distintas voces, distintos cuerpos, distintas geografías en una conversación que no necesariamente nos da respuestas, pero que sí nos coloca perguntas importantes. Daqui a alguns anos, alguém pode fazer uma leitura refutando aquele pensamento curatorial que foi dado anteriormente. Você tem que estar consciente do período social e político que você está vivendo, do período de mercado que você está vivendo, para poder deixar claro isso dentro do seu trabalho. Eu acho muito complicado acompanhar o mercado, é uma opção minha. O mercado é muito cruel, né? Ele constrói um artista com muita facilidade, com muita propriedade, mas destrói também com muita facilidade. Eu acho isso muito cruel. Eu prefiro participar de uma pesquisa, de uma construção de mais longo prazo. Poucos são os artistas que conseguem circular com seus trabalhos, né? Poucos são, né, as subjetividades criadoras que têm uma visibilidade pública. Então, tornar público é um compromisso político, ético também e econômico, né? Porque esses investimentos, eles são de algum jeito ou de outro sempre coletivos, sempre sociais. E essa instância da publicização, né, da arte ou da obra de um artista ou de uma certa, sei lá, de um certo recorte na qual atua o curador, é por isso muito importante, né? Muito importante como um compromisso mesmo, né, com o outro. O papel dos curadores parece muito importante para quem trabalha no campo da arte, no presente, contemporaneamente, mas numa perspectiva histórica talvez ele não seja tão marcante assim, porque além dos curadores tem naturalmente muitas outras vozes definindo o que seria o nosso presente ou enfim, a produção contemporânea. Não me parece que seja um lugar estável ou que esse poder do curador de fato se sobreponha em termos autorais ao peso das instituições ou mesmo a importância da voz dos artistas. Essas sucessivas curadorias, não de um único curador, mas ao longo do tempo, por exemplo, sobre aquele determinado artista, vão construindo uma história daquele artista, vão projetando uma imagem daquele artista, vão fazendo com que ele seja mais ou menos respeitado. No caso da fotografia, diferentemente das artes plásticas, por exemplo, em que a produção é menor, no caso da fotografia ela é potencialmente maior, né? Então o universo de imagens que você garimpa é muito mais amplo do que 200 telas, 300 telas, ou esculturas, né? Então você tem a oportunidade de trazer para a superfície coisas que estavam esquecidas, às vezes até pelo próprio artista. Então é interessante porque de repente você pontua dentro da trajetória do artista, você destaca uma obra que não era muito relevante para ele e de repente essa obra passa a ter uma importância dentro da história das artes visuais ou da fotografia propriamente dita. Está mexendo na história, você está atuando e está construindo às vezes, um pouco pelo modo como você mesmo pensa, certas relações que antes poderiam não ser essas.
Mas o crítico faz isso também, não é? Nesse sentido, o curador é uma extensão do crítico. Porque se o curador é uma figura mais ou menos nova na história da arte, isso é, o papel das exposições como condução de um discurso, o papel do crítico já é bem anterior. E o crítico sempre fez isso, né? Assim como o historiador. De alguma maneira isso remonta ao século XIX e à construção da visão da história. A história da arte afro-brasileira tem sido construída a partir da história das exposições de arte afro-brasileira. Não é? Quer dizer, as exposições e os partidos curatoriais assumidos nessas exposições, eles têm fornecido o grosso dos subsídios para que a gente possa sustentar essa tese, né, de que existe sim um partido específico dentro de uma historiografia de arte brasileira e que esse partido diz respeito à arte afro-brasileira, à arte do indígena, por exemplo, né, que está solicitando a construção de um vocabulário apropriado para que a gente possa se aproximar dessa produção com inteligência, com pertinência. Então o curador certamente é um agente importante na criação dessas narrativas, mas ele não pode ser entendido como um agente isolado, né? A ideia de um conjunto de ideias, de mentalidades, de estratégias de visibilidade e de recepção, de circulação, esse conjunto de mentalidades, ele está presente em vários lugares vamos dizer, do sistema da arte, né? Entre os artistas, entre os colecionadores, entre os mecenas, entre os patronos e entre os curadores, né? E entre os historiadores da arte, né? Que são os pesquisadores, né? Os pensadores que se ocupam dessa disciplina num contexto acadêmico ou num contexto mais científico. Anteriormente ao século XIX, ao fim do século XVIII, com a Revolução Francesa, né, não se tinha tanto essa ideia da história como construção de uma visão linear. Isso é, as produções elas eram feitas mais ou menos dentro de um contexto de aprovação ou não naquele período, mas não se pensava que isso construía uma visão histórica. E o historicismo positivista, moderno, de alguma maneira, desemboca hoje na figura poderosa do curador, na ponta desse processo. A gente teve, por exemplo, nos anos 90, esses curadores que eram curadores mais estrelas, com uma figura onipotente, com uma figura de poder simbólico muito grande. Eu acho que isso se perdeu. Eu acho que não foi à toa. Eu acho que o mundo foi se transformando, as condições foram outras, o debate é outro, né? O debate também teórico é outro. O que o curador faz, que eu acho que é algo interessante, é de você trazer informações de um debate que está na universidade, um debate teórico, e aproximar isso das questões emergenciais da arte. A arte contemporânea é isso, ela está lidando com o agora, né? Às vezes com o pensamento de futuro, às vezes olhando para o passado, mas pensando no futuro. Existe também uma crítica ao curador em si, quer dizer, não por causa de tal ou tal exposição, mas tem gente que fala, não, eu não quero ter curador, ou eu acho que esse negócio de curador tem que acabar, e há um movimento nesse sentido, e talvez, não sei, pode ser que o curador entre em declínio como uma figura chave, quase que nos trabalhos relativos às artes visuais. Talvez numa próxima etapa a gente compreenda um pouco mais o que é essa pulverização do papel do curador. E, quer dizer, ocupa mais de um lugar, né? Não é um sujeito isolado, né? O Mário Pedrosa, por exemplo, escrevia no jornal, era diretor de museu, tinha uma atuação política internacional dentro da comunidade de diretores de museus, de críticos, tá? Pensava em redes, né? Lá nos anos 50 já e tal. Depois o Zanini, acho que é uma outra figura importante nesse sentido, a Araci, né? Com atuação acadêmica, mas também dentro das instituições. Hoje a gente vê um Frederico de Moraes, o Walter Zanini, que fizeram proposições muito experimentais
né, e fundamentais e estruturantes, né, para esse campo, né, da curadoria e da arte hoje. Isso é interessante, da curadoria, mas também da produção artística, do que se entende como apropriação dos espaços institucionais, né? Enfim, é muito interessante o que eles trazem. E super importante ter um lastro crítico, né? Ter uma produção crítica e reflexiva a partir do que eles propuseram. Essa ideia de que uma criação, ela depende sempre de um gesto curatorial, ou que ela precisa necessariamente desse tipo de agenciamento para ela encontrar o público, para ela funcionar assim. Eu acho que não, assim, eu acho que é importante a gente pensar nos outros agentes que estão envolvidos, seja o educador, a instituição, o gestor, o próprio trabalho do artista. Ele pode ter muitas formas de existir, né, que não passe necessariamente por essa figura ou por esse lugar de poder, que afinal de contas vira um lugar de poder, né? Então eu acho que inventar outras formas, assim, outras formas que prescindam inclusive da curadoria, ou que desloquem a curadoria desse lugar do quase como esse caminho inequívoco por onde um artista tem que passar para o trabalho dele existir, assim. Eu acho que inventar outras formas é muito saudável.